Está aberta a presente sessão sob a proteção de Deus. Iniciamos nossos trabalhos. Solicito que o deputado Jorge Cauí secretarie os trabalhos da sessão e faça a chamada nominal dos deputados para verificação de quórum. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Cafu, ausente. Deputado César Lacerda, ausente. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques, presente. Deputado Edmar Pirineus, presente. Deputado Filipelli, presente. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí, presente. Deputado Zé Edmar Cordeiro, ausente. Deputado César Lacerda, presente. Deputada Lúcia Carvalho, presente. Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manelzinho, presente. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda, presente. Deputado Miquel Paz, ausente. Deputado Odilon Aires, ausente. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha, presente. Deputado Azir Derrori, ausente. Já pus aqui. Deputado Xavier, ausente. Deputada Maninha, presente. Deputado Geraldo Magela, presente. 11 deputados presentes. Estão presentes 11 parlamentares. Damos início ao comunicado de líderes. Conceda a palavra à deputada Maninha. Som, por favor. Senhor presidente, senhores deputados, alunos aqui presentes na galeria, sejam bem-vindos. Eu gostaria de falar um pouco sobre o último final de semana do reinício das obras do metrô, anunciado pelo nosso governador Cristóvão Buarque. Ontem, em Samambaia, reunido mais de 5.000 pessoas presentes, o governador fez um anúncio da retomada das obras do metrô. Isso significa para Brasília muito mais do que o reinício de uma obra. Significa que o governo democrático popular do governador Cristóvão Buarque pretende não jogar no buraco do metrô mais verbas, mas sim gerar mais de 5.000 empregos, fazer com que a população que já estava descrente de uma obra considerada inacabada, veja os resultados que possam ser apresentados. Há um cronograma dessas obras que prevê que dentro de aproximadamente um ano, determinado trecho do metrô já possa estar funcionando e que até o final do governo nós possamos ter apresentado estas obras por completo. O metrô tem uma simbologia. O metrô, duramente criticado por nós do Partido dos Trabalhadores, que sempre dissemos que o dinheiro da saúde e da educação foram jogados naquele buraco. Agora nós sabemos, após uma auditoria realizada, que este dinheiro realmente desviado, mas que é necessário
que não se continue desperdiçando as verbas públicas e que essa obra possa ser concluída. Por isso, o metrô está sendo retomado. Por isso, o metrô poderá ser realizado. Gostaria de dizer ainda de que nós estamos aqui hoje conscientes de que esta é uma obra que terminará até o final do governo democrático popular. Não foram apenas palavras de campanhas, é o cumprimento de uma promessa que a população espera. E aquelas mais de 5.000 pessoas presentes em Samambaia, com certeza, espera desse governo que seja um governo transparente, democrático, mas muito mais do que isso, um governo que cumpre a sua palavra, um governo que cumpre as suas promessas de campanha. Conceda a palavra ao deputado Cláudio Monteiro, ausente. Conceda a palavra ao deputado Renato Rainha. Hoje você fala 2 vezes. Se você quiser. Não, você eu nunca quero que você fale. Quero que você fique quieto. Inicialmente, como líder do Partido Liberal, eu gostaria de dar as boas-vindas aos alunos do Centro de Ensino número 106 do Recanto das Emas, bem como aos professores que os acompanham, Borges e Sandra Lúcia. Sejam bem-vindos aqui na sede do Poder Legislativo do Distrito Federal. Eu gostaria também de fazer o meu pronunciamento sobre a obra do metrô, uma obra de fundamental importância para Brasília. Eu entendo que a população e cada um de nós poderia ter uma posição com relação a se Brasília deveria ter ou não o metrô. Alguns entendem que sim, outros entendem que não. Todavia, no momento em que nós temos 78% da obra concluída e 94% do material eletroeletrônico, segundo nos foi dito pelo próprio secretário de Obras, entregue no canteiro do metrô, entregue nas instalações do metrô, nós não podemos de forma nenhuma deixar essa obra, que já consumiu milhões e milhões dessa nação, ficar aí a ser deteriorada pelo tempo, como tem acontecido e como aconteceu até o presente momento. E eu não sei se o governo popular e democrático tinha intenção de continuar o metrô, não. Porque quando o governo popular e democrático encaminhou para essa casa o PPA, que é o plano plurianual, e que prevê o orçamento do governo, as dotações orçamentárias do governo, em 4 anos, ou seja, 3 anos do governo Cristóvão Buarque e mais 1 ano no próximo governo, ele não constou no PPA, no plano plurianual, nenhuma dotação orçamentária para investimento no metrô. Nenhuma. E não constando no PPA, certamente não estaria na Lei de Diretriz Orçamentária e na Lei Orçamentária. Portanto, o GDF não poderia destinar recursos para continuar a obra do metrô e assim não teria os repasses da União, do BNDES e também dos governos estrangeiros. Quando nós notamos essa falha, a minha assessoria notou essa falha, nós fizemos uma emenda ao PPA, constando dotação orçamentária ao metrô, e essa emenda foi aprovada nesse plenário à unanimidade. Então, eu creio que a iniciativa, o começo das obras agora, a retomada das obras, ela também é de interesse da oposição, de todo o Distrito Federal, e a oposição trabalhou nisso, porque o PL, o meu partido, o Partido Liberal, fez as emendas necessárias a constar a dotação orçamentária no PPA, o que possibilita a destinação de verbas para o metrô, quer na Lei de Diretriz Orçamentária, quer na Lei Orçamentária. Então, ou o governo não tinha interesse, ou, mais uma vez, ele cometeu uma falha pela incompetência dos seus assessores. Concedo a palavra ao deputado João de Deus, ausente. Concedo a palavra ao deputado Luiz Estevão. Mas ele é vice-líder?
Falará o deputado Jorge Cauí. Senhor presidente, senhor deputado, eu estou preocupadíssimo, senhor presidente, com as obras sociais de Brasília, que está passando por uma fase muito difícil. Imagina, hoje mesmo está fechando uma creche no Lúcio Costa. Já anunciaram que estão fechando por falta de verba, verba para manter a obra. E eu estou passando uma fase também muito difícil na nossa instituição, porque não temos convênio. Tanto nós como as outras obras não tem convênio. Não tem convênio porque a Fundação do Serviço Social recebeu do governo federal, da área social, o repasse de verbas para dar continuidade aos convênios da LBA, que foi extinta. Eu tenho falado isso aqui muito, eu tenho batido, mas não adianta porque não desperta, esse governo não desperta. Se continuar fechando creches, abrigos de velho, outra instituição, vai criar um caos no Distrito Federal. Vai criar, e o governo vai ter um problema social muito sério. Amanhã vai entrar aqui um projeto-lei pro-social do governo, e esse projeto é de alta importância, porque esse projeto é para liberar áreas que ainda estão interditadas pelo governo, para que elas possam começar as construções. E até agora, esse governo não solta nada. Imagina, eu recebi do governo passado uma autorização para ocupar uma chácara no Recanto da Zema, para criar uma obra muito grande que eu desejo, eu vou fazer ainda, para colher todos os alcoólatras de Brasília e os dependentes químicos. E o governo me negou. Quando eu fui à terra cá para regularizar, não quiseram dar a ordem de ocupação, disse que aquilo não valia nada. Quer dizer, não vale nada as coisas que são preciosas e possa beneficiar a comunidade. O governo está vendo os alcoólatras jogados na rua, dormindo ao relento, ao abandono, famílias e crianças bebendo cachaça. O governo não está vendo os dependentes químicos também necessitados de proteção de amparo. Então, eu estou preocupado que amanhã, esse projeto de lei do governo, nós possamos todos aqui, se for preciso fazer alguma emenda, vamos fazer. O deputado Azir Derrori está fazendo emendas, que eu creio que vai beneficiar as obras. E eu também vou dar uma verificada. Se for necessário, farei emendas para que todas as obras de Brasília recebam a liberação dos seus lotes para poder construir. Que esses lotes sejam doados, não vender a preço simbólico ou qualquer preço que seja. Que eles sejam doados para essa instituição, porque são essas instituições que mantêm o equilíbrio da área social de Brasília. Obrigado. Quero registrar a presença nas galerias dos alunos da 4ª série do Centro de Ensino 106 do Recanto das Emas, que realizarão na próxima sexta-feira sessão simulada nesta casa. Estão acompanhando os alunos, os professores Borges e Sandra Lúcia da Silva. Muito obrigado, alunos do Centro de Ensino 106 do Recanto das Emas. Sejam bem-vindos à Câmara Legislativa. Acompanhem atentamente o trabalho dos deputados distritais e que vocês possam realizar na próxima sexta-feira a sessão simulada numa aula que vocês darão a todos nós, uma aula de cidadania. Muito obrigado pela presença de vocês. Sejam bem-vindos os alunos do Centro de Ensino 106 do Recanto das Emas. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o deputado Daniel Marques. Olha, eu quero colocar aqui uma questão acontecida no Guará, que vem demonstrar que o que o deputado Cauí fala aqui é a pura verdade, o desrespeito desse governo com a questão social. Uma creche, deputado, eu vou continuar, é uma coisa séria, presidente. Foi levada ao ar pelo só um segundo, por favor. Pela Globo, só mostrando essa realidade, deputado, de uma creche parada. Deputado, Vossa Excelência pediu questão de ordem. A questão de ordem tem que ser amparada no regimento.
no regimento. E pela ordem é para que se possa reordenar os trabalhos da sessão. Se Vossa Excelência quer debater, Vossa Excelência, eu informo que está inscrita no comunicado de parlamentares, está inscrito no comunicado de parlamentares. Agora, eu não posso dar a Vossa Excelência a palavra para fazer um debate num horário que é comunicado de líderes e que eu devo conceder a palavra aos senhores líderes. Eu posso permitir a Vossa Excelência, se for uma questão de ordem para resolver uma pendência regimental ou se for pela ordenação dos trabalhos da sessão. Agora, se for para entrar no debate, eu peço desculpas a Vossa Excelência, mas eu não vou poder conceder a palavra. Pode? Tá. Não, eu quero dizer que é costumeiro aqui, todos os deputados pedirem pela ordem, tá? E serem atendidos pelo presidente. Tá? Sempre aconteceu isso aqui para narrar um fato que vem a contrariar os interesses da comunidade. E esse é um fato que contraria os interesses da comunidade, divulgado pela imprensa do Distrito Federal, é um desrespeito do governo com a questão Deputado, social do Distrito Federal. Eu Muito obrigado, eu já encerro aqui. A Vossa Excelência, mas não tenho como conceder para o debate. Conceda a palavra ao deputado César Lacerda. Conceda a palavra ao deputado César Lacerda. Como é que... Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, imprensa, alunos do Centro de Ensino 6 do Recanto das Emas, que estão aqui acompanhados pelos professores Sandra Lúcia e o professor Borges, a quem nós recebemos com muito carinho, e principalmente eu, que fui administrador, o primeiro administrador do Recanto das Emas, e eu é que construí a escola da 106 e tenho um carinho muito especial por ela. Senhor presidente, senhores deputados, toda a vida eu prestei atenção na imprensa e sei que não existe liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa tão combatida na Revolução, que ninguém tinha o direito de expor as suas ideias e que os repórteres eram presos e até confinados. Nós vemos hoje duas pressões legítimas de forças estranhas em cima dos profissionais da imprensa. O primeiro são os donos de jornais. Os donos de jornais são os maiores censores da imprensa no Brasil. O repórter nunca pode escrever o que ele realmente pensa, porque senão ele vai para a rua. E isso é um modo de censura à imprensa. E também, senhor presidente, senhores deputados, a covardia da Polícia Militar de Goiás, que está tornando-se, como a do Pará, numa milícia particular de proprietários de terras, que espancou uma jornalista nossa, uma pessoa que todos nós, os deputados, temos por ela um carinho muito grande, que é a Tina Coelho, e também o fotógrafo Wagner Filho. Esses dois profissionais da imprensa saíram de Brasília, se deslocaram até a cidade de Planaltina, no sentido de dar cobertura ao Correio Brasiliense de matérias de interesse daquela região. Os jagunços despreparados, canalhas da Polícia Militar de Goiás, que infelizmente, eu não posso falar que é do PMDB, deputado Manelzinho, porque pega mal, mas essa polícia também, ela não tem nada a ver com o PMDB, mas é do governo do PMDB que lá se prostou. Vocês vejam bem, a jornalista Tina Coelho é uma pessoa meiga, uma pessoa alegre e que estava ali cumprindo sua profissão e foi deputada de Mar Pirineus, algemada, jogada no chão e pisada por botas de policiais militares. Senhor presidente, crimes como esse estão acontecendo em todo o país pela falta de governadores sérios,
pela falta de um policiamento melhor. E crimes como esse também acontecem do modo indireto, como está acontecendo em Brasília, contra o trabalho social do deputado Cauí. Eu apoio, deputado Cauí, o seu trabalho social, porque conheço a sua vida, não só dentro do partido do PMDB, mas também a sua vida como homem que se teve sempre dedicado à causa do mais pobre, do mais jogado e do menos erguido. Parabéns, deputado Cauí. Continue a luta, porque é a luta que dignifica o homem. E você é um dos homens que tem que ser dignificado e que tem que ser olhado, porque, estou concluindo, trabalha pelo mais fraco. E a você, jornalista Tina, por intermédio das meninas, hoje aqui na nossa frente, da tribuna da imprensa aqui, leve a ela o nosso carinho e o nosso abraço e o beijo fraterno de quem lhe quer bem. Enquanto a polícia de Goiás lhe maltrata, nós lhe damos o nosso cordial abraço e o nosso meigo beijo. Obrigado. Concedo a palavra ao deputado Marcos Arruda. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados distritais, estudantes aí nas galerias. Senhor presidente, eu quero parabenizar duplamente a deputada Maninha. Primeiro, por ela estar ocupando a liderança do PT. E segundo, porque ela fez aqui uma meia-culpa. Ela reconheceu que o Partido dos Trabalhadores tinha denunciado irregularidade no metrô. E ela aqui colocou muito bem a questão. O governador não poderia tirar recursos da saúde, da educação e da segurança. Mas hoje ela reconhece a necessidade para o trabalhador. Um transporte que vai reduzir o tempo de viagem de cerca de 2 horas para 20 minutos. É uma obra que desde o início aqui eu sempre preconizei, já que era uma obra que era uma realidade, já que os investimentos tinham sido realizados, os buracos estavam abertos e o equipamento estava se deteriorando. Realmente a atitude como a deputada Maninha é louvável e merece todo o nosso apoio. O reconhecimento quando erra. Isso sim, eu acho que se todos agirem assim, nós estamos a um caminho do grande pacto ético, preconizado por mim aqui desde o início da legislatura. Colocar sempre os interesses da sociedade acima dos interesses pessoais. Parabéns, deputada Maninha. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra à deputada Lúcia Carvalho. Em primeiro lugar, eu desejo fazer aqui uma saudação aos alunos do Centro de Ensino número 6 do Recanto das Emas, que estão aqui presentes, também dos professores Borges e Sandra Lúcia, que estão acompanhando os alunos. Então, minhas boas-vindas aos alunos que estão hoje aqui no plenário, fazendo o conhecimento de como se trabalha aqui na Câmara Legislativa. Também quero fazer uma saudação aos companheiros sem terra, que estão presentes no plenário hoje aqui, minha solidariedade à luta dos companheiros do Distrito Federal. Quero, igualmente, aos líderes que me antecederam, fazer o registro aqui do reinício das obras do metrô. E dizer que, no ano de 92, quando nós votamos nesta casa a solicitação de empréstimo junto ao BNDES e outros órgãos, eu, o deputado Pedro Celso e Eurípides Camargo fomos os únicos deputados que votamos contra contrair, naquela época, os valores para início das obras. Por quê? Porque nós entendíamos que o transporte público no Distrito Federal poderia ser equacionado com outras medidas e não com um investimento que, na época, era previsto em 700 milhões e que hoje mostra à sociedade que os 700 milhões aplicados, a obra ainda não está concluída. E que nós, apesar das críticas, apesar de entendermos que não queríamos esta obra, que não concordávamos com o valor a ela atribuído, entendendo
e sabendo e conhecendo todos os processos de investigação desta obra, sabemos que muitas dúvidas são levantadas em relação aos valores pagos às empreiteiras durante o período da construção desses 2 terços de obra. Porém, nós entendemos que, nesse momento, não é possível paralisar, adotar uma postura de negação do que já foi feito e não entregar à população, pelo menos parte daquilo que poderia hoje auxiliar no transporte coletivo. É nesse espírito, é com essa intenção de fazer com que o metrô possa ser útil à população, que vem trabalhar no plano piloto, que vem resolver seus problemas na área burocrática do Distrito Federal, que tem como centro o plano piloto, que possa utilizar pelo menos a vertente que vem de Samambaia até o final do eixo sul. E é nesse sentido que nós vamos fazer todos os esforços para que até 97 essas obras sejam concluídas. Mas quero, mais do que saudar este trabalho que será executado pelo GDF, é dizer que a Operação Limpeza, que se inicia hoje nas 12 superquadras, e que foi motivo de um projeto nosso também no ano de 92 e que foi vetado pelo governador Roriz, se torna realidade. E que eu vou reapresentá-lo aqui para que se torne lei. Não só uma iniciativa do nosso executivo, que vem dando lição para o país, de que multa aqueles que jogam papel no chão, mas que também vai cuidar do meio ambiente, não só com atitudes punitivas, mas também com atitudes educativas, como é o início da coleta seletiva em 12 superquadras. Então, quero fazer o registro também dessa Operação Limpeza, parabenizar o secretário de Meio Ambiente e dizer que nós vamos, com essa medida, fazer com que o Distrito Federal e seus habitantes se responsabilizem cada dia mais pelo meio ambiente, que, em suma, é o nosso espaço, é o ambiente da gente. Então, parabéns a vocês, alunos que estão aqui hoje, que com certeza vão nos ajudar na campanha de não jogar lixo na rua, de fazer a coleta seletiva, separar o lixo seco do lixo úmido, para que a gente possa aproveitar tanta coisa rica que nesta cidade é jogada fora. Então, Brasília inaugura também um programa importante e educativo hoje. Passamos agora ao comunicado de parlamentares. Concedo a palavra ao deputado Tadeu Filipelli. Ausente. Concedo a palavra ao deputado Benício Tavares. Concedo a palavra ao deputado Benício Tavares. Ausente. Concedo a palavra ao deputado Marco Lima. Não, mas foi boa. Foi bom. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, companheiros da imprensa, eu venho aqui demonstrar a minha insatisfação com o governo do Pará, em que hoje, estampado nos jornais, o governador daquele estado manda prender todos os policiais que participaram daquela operação contra os sem terra. Mas não pelo ato em si de ele mandar prender todos os policiais. Foi porque ele generalizou a coisa. Não estou aqui querendo defender os policiais, defender os sem terra, defender os bandidos, nada disso. Eu estou apenas aqui querendo defender a justiça. Porque o que a gente presencia, o que está acontecendo naqueles estados, não é diferente dos demais estados. Por que eu digo isso? Digo isso com conhecimento de causa. A justiça militar jamais condenou ou irá condenar qualquer coronel, major, general, o que seja. Então, jamais será condenado
aqueles que comandaram aquela operação, aquela chacina contra os nossos companheiros sem terra. E aí, o que o governador faz para aparecer para a plateia e para todo o país? Manda prender todos os 56 policiais que participaram daquelas operações. E nós sabemos que nem todos os 156 atiraram nos nossos companheiros sem terra. Muitos ali, como nós já sabemos, temos conhecimento, ficaram indignados com a ordem que foi dada para abater os nossos companheiros sem terra. E muitos desacataram, obedeceram aquelas ordens. E aí o governador, porque ele não quer punir o comandante, não quer punir os oficiais que comandaram aquela operação, não quer saber quem foi realmente os policiais que deram os tiros, manda prender a todos. Manda prender a todos, sem nenhuma distinção. Para aparecer para a mídia, para aparecer para a imprensa, para aparecer inclusive aos companheiros sem terra. Mas a punição disciplinar, que não vai dar em nada. Eu quero saber quando o coronel, o comandante daquela polícia militar, vai sentar nos bancos dos réus e será julgado. Quando? E ouso dizer, jamais. Jamais. Porque a justiça militar jamais condenou um oficial superior e jamais irá condenar. No outro tema que eu gostaria de chamar a atenção aqui, chamar a atenção do nosso governo, do GDF, e chamar a atenção do sindicato dos professores. Essa greve não dá mais para continuar. A cidade não aguenta mais essa greve. Os pais, os alunos não aguentam mais essa greve. Temos que dar um basta nessa greve. Esta casa tem que exigir o fim dessa greve. O que a gente presencia é o sindicato dos professores gastando milhões na imprensa, com propaganda, com acusações contra o GDF, dinheiro que é do seu sindicato, dos professores, que a gente vê também o GDF gastando milhões com recursos da comunicação social para responder o sindicato e vice-versa. Não quero aqui acusar o GDF por não estar negociando, nem os professores tão menos, mas eu quero aqui chamar a responsabilidade da diretoria do Simpro e do GDF para que dê um basta a essa greve. Porque o ano letivo, ao meu ver, já era. Os nossos filhos irão ter que estudar sábado, domingo, não terão mais férias. Então faço apelo aqui ao GDF, ao Simpro e a todos os líderes dessa casa, para que faça uma intermediação nessa greve, porque não dá mais para tolerar essa greve. É um apelo. E para terminar, senhor presidente, quero aqui elogiar o nosso governador, a equipe do governo, o secretário Hermes, pelo reinício das obras do metrô. Obras essas que a comunidade tanto exigiu. E realmente é mais um compromisso de campanha do nosso governo. Implementar e começar novamente as obras do metrô. Obras essas que irão gerar de imediato 5 mil empregos. Que precisamos gerar esses empregos. Agora eu quero aqui fazer um apelo também, como já fiz nessa tribuna. Esta casa precisa debater o mais rápido possível a questão dos índices de desemprego da nossa cidade. Nós temos vários projetos de vários parlamentares dessa casa que falam sobre geração de empregos, sobre incentivos fiscais. Então que esta casa dê o seu ponto de partida, colocando esses projetos para serem votados. Porque a população brasiliense, com os mais de 130 mil desempregados, não pode ficar à mercê esperando uma obra dessa grande do metrô ser inaugurada, ser iniciada para gerarmos empregos. Temos projetos nessa casa importantes, de vários parlamentares. Precisamos colocá-los em votação o mais rápido possível. É o nosso apelo, senhor presidente. Conceda a palavra ao deputado Pirineus. Conceda a palavra ao deputado César Lacerda. Senhor presidente, senhoras deputadas, imprensa, galeria aqui, queria saudar aqui os companheiros do deputado Cafu, que é trazido aqui por eles, que é os membros do Movimento Sem Terra do Distrito Federal. Queria parabenizar o deputado Marco Arruda pelo seu brilhante pronunciamento em defesa daquilo que foi implantado em Brasília, que chama metrô, e que o governador também receba meus parabéns, o secretário de Obras, doutor Hermes,
por essa luta, por essa batalha, e que o metrô seja agora concretizado e que seja colocado nos trilhos. Queria parabenizar também a deputada Maninha pela investidura da liderança do Partido dos Trabalhadores e que Deus possa abençoar mais essa jornada que a deputada Maninha, com garra, pega para levar à frente a defesa do PT nessa casa. Senhor presidente, senhores deputados, assumo a tribuna hoje para repudiar as atitudes do deputado Fernando Gabeira, relacionada à importação fraudulenta, mentirosa e enganosa de maconha da Hungria. Senhor presidente, na condição de presidente da Comissão de Direitos Humanos, estou visitando as delegacias do Gama e de todo o Distrito Federal. Posso afirmar com segurança, senhor presidente, que mais de 60% das pessoas que estão presas nas delegacias de Brasília têm envolvimento com drogas. A situação é insustentável. A realidade é que a indústria da droga está destruindo lares e assolando o país no mar de lama e desespero. Agora, meus amigos, estamos vendo com tristeza que um deputado federal, Fernando Gabeira, trazendo semente de maconha para o Brasil. Como se não bastasse, ainda sugere ao governador Miguel Arraes, lá de Pernambuco, que plante maconha, deputado João de Deus, que ele plante maconha lá em Pernambuco para dar mão de obras. Ora, senhor presidente, será que esse deputado está defendendo o Brasil ou interesses de outro para minar a consciência das nossas crianças, das nossas juventude, para que o comunismo ateu e sem Deus de país em subdesenvolvimento possa entrar no Brasil por ver um povo fraco e drogado? Será que esse deputado não vê que o povo de nosso país está precisando de comida? Está precisando dar ao sem terra terra para que ele possa plantar comida? Alguém tem que dizer a esse deputado que ele tem que trazer para cá sementes de quiabo, de arroz, milho, entregar e trabalhar, ir para frente do movimento sem terra, para que eles possam ter a semente para plantar. Não é plantar maconha para seu uso ou uso de pessoas amigas. O Brasil não suporta mais miséria e violência. Temos que protestar contra pessoas que tentam instalar no país o narcopoder. Por isso, o meu respeito aqui aos deputados da Câmara Distrital, ao deputado Renato Rainha, que trabalha em movimento contra as drogas, e a todos os deputados, a imprensa, as crianças da escola aqui do Recanto das Emas que aqui estão, que leve a mensagem de um Brasil sadio, a mensagem de um Brasil que todos possam ter sua terra, que todos aqueles que querem desenvolver possam trabalhar. Não é a mensagem daqueles deputados que, de modo fraudulento e estranho, procuram trazer desonestamente, como fez esse deputado, que deveria ser caçado. Esse homem tinha que ser caçado porque ele fraudou guia de importação para trazer para o Brasil semente de maconha. Senhores deputados, é vergonhoso quando a gente vê nessa casa o deputado Cauí, que faz um discurso, um pronunciamento em defesa dos humildes, aqueles mais sofredores que precisam talvez de um pedaço de pão. Deputado. Nós vemos o deputado Fernando Gabeira trazendo maconha, semente de maconha, para aumentar as drogas do país. Muito obrigado. Conceda a palavra ao deputado Luiz Estevão.
Concedo a palavra ao deputado Luiz Estevão. Concedo a palavra ao deputado Marcos Arruda. Não, estou indo na ordem. Não, eu estou indo na ordem. Concedo a palavra ao deputado Odilon Aires. Concedo a palavra ao deputado Odilon Aires. Concedo a palavra ao deputado Rainha. Concedo a palavra ao deputado Rainha. Concedo a palavra ao deputado Cláudio Monteiro. Concedo a palavra ao deputado Cláudio Monteiro. Concedo a palavra ao deputado Wasni Derrouri. Senhor presidente, senhores deputados, trabalhadores sem terra aqui nessa casa, minha saudação. Os estudantes da 106 do Recanto, minhas boas-vindas, bem como os professores. Eu preparei para hoje um projeto de lei aonde cria o programa de capacitação da mão de obra do trabalhador sem terra, a qual eu dou o título de PROCAP. Os companheiros sem terra vieram para acompanhar o encaminhamento desse projeto de lei. E eu gostaria, senhor presidente, de fazer uma breve menção à justificativa desse projeto de lei. Constitucionalmente, não compete ao governo do Distrito Federal promover assentamento para fins de reforma agrária. Porém, a democratização do uso da terra pública rural, em particular no Distrito Federal, será politicamente benéfica para colocar o governo local como um interlocutor nas negociações com outros governos, quer estaduais, municipais ou federal, na busca de soluções para os assentamentos fundiários, em especial nas regiões geoeconômicas e entorno. Essas soluções, sem dúvida, interessam ao Distrito Federal por fortalecer o desenvolvimento regional, diluindo o fluxo migratório que se dirige à capital do país. No momento dramático que atravessamos, onde a falta de política agrária e agrícola contribui para a violência no campo-cidade, ensejando massacres com os de Eldorado de Carajás, há que se ter sensibilidade para adentrar no cerne da questão, reconhecer que, diuturnamente, a fome, a miséria e a violência ceifam não somente vidas de campesinos no interior do país, como também daqueles que foram ou estão sendo expulsos de suas regiões de origem, aumentando as fileiras de excluídos ou centros urbanos, nos centros urbanos, inclusive no Distrito Federal. Não podemos permitir, mais uma vez, que quando o caso de Eldorado deixar de render manchetes na imprensa, o assunto seja relegado ao esquecimento até que novas tragédias venham incomodar nossas consciências. Apelo para o bom senso dos nobres deputados, pois o tema em pauta ultrapassa as cores de uma luta ideológica ou por justiça social, além do que a reforma agrária. Não é uma luta pela sua realização em terras distantes ou num só lugar. B, tem que começar onde concretamente pode ser feita ou existe a disposição política para que aconteça. Mesmo possuindo uma área geográfica pequena em termos de Brasil, temos o dever de contribuir para solucionar problemas que afligem não somente o Distrito Federal, mas o país como um todo. D, o setor agrícola, com muito menos recursos dos cofres públicos, gera muito mais postos de trabalho, renda e cidadania, se comparado a qualquer outro setor da economia. Lado a lado, com a implementação de assentamentos para trabalhadores rurais, sem terra, faz-se necessário alocar recursos técnicos, materiais e financeiros para garantir o êxito desses assentamentos. É nesse contexto que se revela a importância do presente projeto de lei, baseando-se no modelo já bem sucedido no sul brasileiro, através de parceria firmada entre entidades representativas dos trabalhadores sem terra, dos trabalhadores rurais, cito, ANCA, CONCRAB e Terra, com a Universidade Federal e a Secretaria de Educação do Paraná,
obtendo reconhecimento de entidades nacionais e internacionais pelo seu desempenho, inclusive na educação formal. Em 1992, o Prêmio Nobel alternativo do Parlamento Sueco pelo trabalho desenvolvido em prol da reforma agrária, e em dezembro de 1995, o Prêmio Itaú Unicef Escola de Qualidade no Meio Rural. Convicto de que a presente proposta contribuirá na resolução de inúmeros problemas que afligem não somente o Distrito Federal, ao mesmo tempo que estamos colocando nossa unidade da federação na vanguarda brasileira, como um programa que visa contribuir para se colocar na prática o que hoje, a nível nacional, não passa do campo das discussões teóricas. Conclamo a todos os deputados dessa casa a aprovarem este projeto de lei. Senhor presidente, portanto, eu encaminho esse projeto de lei à mesa desta casa para que seja dado encaminhamento para que a contribuição desse governo, dessa sociedade, seja objetivo ao sem terra. E eu aqui deixo mais uma vez a nossa cobrança ao governo local, no sentido de que seja na Fazenda Sarandi resolvido a ocupação do sem terra. Eu quero aqui parabenizar aqueles companheiros que têm resistido diuturnamente a esta capacidade de sensibilizar o governo do Distrito Federal a implantar um programa de assentamento na Fazenda Sarandi. E para completar, senhor presidente, eu gostaria de anunciar esta casa que encaminha o projeto de lei em reconhecimento ao trabalho de luta contra as drogas nessa cidade, da presidenta do CONEM, a senhora Cândida Rosilda de Melo Oliveira. Muito obrigado. Concedo a palavra ao deputado Adão Xavier. Concedo a palavra ao deputado Adão Xavier. Concedo a palavra ao deputado José Edmar. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, saudar aqui de modo especial a garotada do Recanto da EMA. Um abraço a todos, hein? Mas, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a minha fala aqui não poderia ser outra, senão saudar com entusiasmo as pessoas do Movimento Sem Terra que está aqui nas galerias da nossa casa. Quero dizer a vocês da alegria que tenho de estar aqui, nesse momento que eu acho que é um momento importantíssimo para todo o Movimento Sem Terra do Distrito Federal. Importante por quê? Porque estamos na capital da República, um local onde grande parte das terras do Distrito Federal são áreas públicas, áreas disponíveis para a reforma agrária. Áreas que até então foram distribuídas em grande parte a pessoas que se passavam por agricultores, mas que nunca foram agricultores, ou ditos como os produtores rurais, os trabalhadores rurais de gravata, como nós estamos cansados de ver o produtor de gravata, que é o homem defendido pelo secretário de Agricultura do atual governo. Como fez uma colocação aqui da importância de ter o trabalhador rural, o produtor rural. O trabalhador rural não, o trabalhador rural é para trabalhar na terra. O produtor rural, o produtor de gravata, como é importante para Brasília. Agora, vejo com alegria que aquele dia em que chamamos o secretário aqui, fez uma reflexão. Parece que novos caminhos está tomando junto à Secretaria de Agricultura. E parece que ele se enquadrou depois daquela chamada nessa casa. O pavão do Buriti parece que hoje se comporta como um homem na sua significância, como secretário de Agricultura. E que busca conciliar o seu trabalho com o discurso dito pelo Partido dos Trabalhadores, principalmente na gestão passada nessa casa. E eu quero que isso seja conclamado quando da aprovação do nosso projeto nessa casa de reforma agrária, que certamente será amanhã.
na sessão extraordinária, dos quais eu quero aqui convidar todos vocês para estarem presentes conosco. Projeto esse acordado entre eu e a deputada Maninha, entre os deputados do PT, para que possamos aprová-lo imediatamente, com o apoio dos deputados de oposição dessa casa. Portanto, tudo está chegando ao devido ponto para que vocês possam efetivamente receber seu pedaço de terra, principalmente daquela fazenda que está sendo desapropriada, de 500 hectares aqui perto de Planaltina, e que certamente deverá ser destinada aos verdadeiros trabalhadores rurais. É essa a nossa posição. E quero que vocês entrem na luta a partir de agora, mais do que nunca, porque o momento é agora. É o momento de Brasília dar a partida, iniciar por Brasília a reforma agrária. É o momento em que o Brasil todo questiona a inanição, o momento que a atenção dada ao trabalhador rural. É necessário que o Brasil todo se acorde para esse fato. E é melhor que seja em Brasília, porque em Brasília temos as terras públicas. Brasília temos o governo do partido que mais falou a respeito da reforma agrária, que é o Partido dos Trabalhadores. E, logicamente, esse partido não pode dizer um não a essa causa, a essa luta. Como verdadeiramente disse o deputado Vasni, essa luta ultrapassa as cores ideológicas. Ultrapassa. É a luta da dignidade do povo. É a luta da coerência desse país, da produção agrícola. É a luta da verdade. Daqueles que mais lutaram, mais suaram, mais se sacrificaram em busca da terra. É a luta de nós encontrarmos a dignidade para esse povo aí em Brasília, realmente. Por isso, o meu discurso vai na alegria de vê-los aqui conosco. A partir de hoje, amanhã o dia todo, participando, trabalhando e fazendo com que o governo sancione essa lei o mais rápido possível. Implante o mais rápido possível. Tenhamos a primeira reforma agrária em Brasília, para que sirva de exemplo. E digo isso com alegria, por ser o deputado do PSDB, um deputado do presidente Fernando Henrique Cardoso, que, de certo modo, teve também errado, omisso nesse início de governo, mas que agora, a partir desse projeto, busca soluções para o sem terra, e busca através do nosso intermédio do governo de Cristóvão Buarque. Portanto, parabéns a vocês. Vamos todos na luta. Vamos trabalhar para que amanhã tenhamos essa galeria cheia, nosso projeto aprovado e brevemente sancionado e implantado em vocês, trabalhando nas terras de vocês. Muito obrigado e parabéns a todos. Senhor presidente, pela ordem. A palavra, deputado Vasni. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar a transcrição nos anais dessa casa do editorial do Rui Fabiano, Correio Brasiliense, do dia de ontem, com o título Um Mês Depois, referindo-se o doloroso fato de Eldorado dos Carajás, e eu gostaria que esta casa pudesse publicar esse editorial no seu jornal. Obrigado, senhor presidente. Transcrição do... A presidência acata. Concedo a palavra ao deputado Daniel Marques. Concedo a palavra, passa a presidência ao deputado Zé Edmar para poder usar a palavra no pequeno expediente. Com a palavra, o deputado Geraldo Magela. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu venho ao plenário, senhor presidente, senhores líderes e senhores deputados, para fazer um apelo a todos os parlamentares desta casa. Nós estamos diante de uma situação da maior complexidade, que é o veto do presidente da República a dotação prevista no orçamento de 1996 para as áreas de saúde e educação, para o pagamento
do ticket alimentação. Foram destinados naquele orçamento apenas 10 milhões de reais, o que seria suficiente para pagar apenas 2 meses de ticket alimentação. Mas, se aquela rubrica tivesse sido mantida aberta, nós teríamos condições de ter o repasse feito durante o ano e que poderia trazer a solução para o pagamento do ticket de alimentação de todos os servidores do Distrito Federal. Porque não é possível o governo do Distrito Federal pagar o ticket de alimentação da área da saúde e educação com recursos próprios. Como também não é possível pagar para os demais servidores sem pagar para os desta área. Nós achamos que é preciso que esta casa dê uma demonstração de unidade, nos dirigindo ao presidente da República, ao ministro do Planejamento, ao ministro da Fazenda, que, aliás, já havia assinado um compromisso de repasse nestas rubricas de ticket de alimentação, repudiando este veto. E, ao mesmo tempo, nos dirigirmos aos líderes dos partidos no Congresso Nacional, solicitando a derrubada do veto. Mas também, senhor presidente, eu quero chamar a atenção dos deputados desta casa para um outro apelo que teremos que fazer junto à área federal para que agilize a implantação do Porto Seco. Nós sabemos que esta casa lutou e agilizou o processo de votação do projeto de lei autorizando a área federal, ou melhor, o governo do Distrito Federal, a doar para o governo federal os lotes, os terrenos onde será implantado o Porto Seco. Mas o governo federal não tem dado atenção, não tem agilizado o processo de implantação do Porto Seco. E esta é uma área de desenvolvimento do Distrito Federal da maior importância. Portanto, eu quero me dirigir aos senhores parlamentares também, pedindo que nós possamos assinar 2 moções ou 2 manifestos. Eu prefiro que seja manifesto, porque terá a assinatura de cada um dos deputados, e não apenas uma moção com a assinatura do presidente, dirigido às autoridades federais, e neste segundo caso, em especial ao secretário da Receita Federal, solicitando a agilização do processo de implantação do Porto Seco do Distrito Federal. Quero tentar ainda nesta sessão apresentar estes 2 manifestos para que nós possamos nos dirigirmos como Poder Legislativo do Distrito Federal às autoridades federais solicitando a derrubada do veto do senhor presidente da República ao ticket de alimentação da área de segurança, ou melhor, da área de saúde e educação, e solicitando ao governo federal agilidade no processo de implantação do Polo Seco. Entendo que essas 2 coisas, essas 2 questões, são da maior importância para o Distrito Federal, e a Câmara Legislativa tem que assumir a sua parcela de responsabilidade na defesa delas. Muito obrigado, senhor presidente. Eu vou ao presidente do deputado Geraldo Magela. Antes, deixa eu ver quem é que... Concedo a palavra ao deputado João de Deus. Concedo a palavra à deputada Lúcia Carvalho. Concedo a palavra à deputada Maninha. Não havendo mais oradores, está encerrado
o comunicado de parlamentares. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Cafu. Senhor presidente, eu solicito da Vossa Excelência a possibilidade de suspender por 5 minutos os trabalhos dessa casa para que a gente pudesse receber uma comissão que representa o movimento dos artistas pela natureza, que venha a essa casa entregar um dossiê sobre a Estação Ecológica de Águas Emendadas. Essa comissão é composta pela bióloga e professora da Universidade de Brasília, aposentada Artemisia Arraes, que é relatora do dossiê sobre Águas Emendadas, e dos artistas Bené Fonteles, do artista Bené Fonteles, que é o coordenador do movimento Artistas pela Natureza. É uma organização não governamental que estuda a questão dos recursos hídricos e o problema das águas hoje, não só aqui como no mundo. Eu solicito da sua pessoa esse encaminhamento. A presidência vai, ao invés de suspender a sessão, deputado Cafu, vai receber o manifesto no decorrer da sessão, fazendo isso agora, e em seguida dar continuidade à sessão normalmente. Então, a presidência vai solicitar... Deixa eu receber o manifesto primeiro, depois você faz a questão. Nós vamos solicitar ao deputado Cafu e ao deputado Miqueias Paz que recebam a professora Artemisia Arraes e o artista Bené Fonteles para que nós possamos, em nome da Câmara Legislativa, receber o manifesto que eles trazem a esta casa. Nós vamos abrir uma exceção no nosso regimento, ouvir a nossa professora e bióloga Artemisia Arraes, que é a relatora do dossiê sobre Águas Emendadas e que vem, em nome dos artistas e cidadãos em defesa da natureza, trazer este dossiê a esta casa. Inicialmente, queria agradecer a gentileza e a atenção do presidente da casa, o deputado Magela, por nos ter concedido 5 minutinhos, mas valem, para entregar esse dossiê sobre águas emendadas. A minha presença aqui, como bióloga, como professora de longa data, fiquei nativa 45 anos ininterrupto no magistério superior. Hoje estou aposentada, mas continuo com a mesma luta pela vida. Há pouco eu estava dizendo ao ilustre deputado Estevão que não era política. Política no sentido de filiada. Eu não sou filiada a nenhum partido político. O meu partido é a vida, em defesa da vida. E, por isso, eu me uni ao movimento liderado pelo nosso grande amigo Bené, um peregrino das águas, e a ele e ao movimento eu dou todo o apoio e todo o meu conhecimento ao longo da minha carreira, que fui sedimentando ao longo do tempo. Em relação a águas emendadas, o que o dossiê traz mostra toda a ilegalidade, todo o desastre ecológico que está ocorrendo numa estação de preservação ambiental, regida por leis, protegida pela Constituição Federal. E o que é mais importante em tudo isso é que Águas Emendadas é o berço das águas de Brasília. Ninguém esqueça isso. As águas não se separam. Ela está a 30 quilômetros do plano piloto, mas todas essas águas se irmanam. E em volta de Águas Emendadas, nós temos extensas plantações de soja, onde o despejamento de agrotóxicos é inacreditável e está afetando, não diretamente ainda o homem, porque isso é difícil de detectar, mas já está
nas aves, sobretudo. Já não se encontra mais aves pernaltas, sobretudo a ema, porque ela pertence a um dos ramos mais frágeis, cujo qualquer ação química atua diretamente sobre a esterilidade dessas aves. O que eu estou dizendo aqui não é palavra de artista, não. O que eu estou dizendo é palavra da ciência, comprovada no Canadá, nos Estados Unidos, na Inglaterra. E foi por essa razão que o DDT foi eliminado de quase todos os países, se dá ao trabalho de cientistas, mostrando isso, a esterilidade dessas. E acrescento mais, que em 1962, uma cientista, Carson, ela descobriu no leite materno a presença de químicos provindos da agricultura. Eu, em 1968, nessa ocasião, eu estava nos Estados Unidos. Acompanhei bem o trabalho da professora. E, recentemente, zoólogos dos Estados Unidos, mais da Flórida, da parte mais agriculturável dos Estados Unidos, estão levantando a mesma questão de agrotóxico nas águas, nos Everglades, etc., etc. E é difícil de provar. Então, foi lançado um livro interessantíssimo que eu recomendava a todos ler, O Nosso Futuro Roubado. Os cientistas se sentaram à mesa, chamaram um jornalista, um bom escritor, e fizeram um livro. É realmente uma ficção científico-policial, mas que tem profundo fundo de verdade. E é esta a preocupação que eu deixo aqui nessa casa. É a preocupação com a vida, é a preocupação com as águas de Brasília, com o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. Deixo essa preocupação e, ao entregar o dossiê, que eu peço que o meu querido amigo faça entrega ao nobre deputado, pedindo que repensem essa questão das águas de Brasília. Repensem sobre a vida que nós queremos dar às gerações que vão vir. Muito obrigada pela atenção e me ponho à disposição para qualquer pergunta. Questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem? Pela ordem. Eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência se esse tema, que é tão importante, da água, do futuro de Brasília, nós poderíamos abrir um pequeno espaço para algumas perguntas, para algum debate, porque eu acho que é enriquecedor, era importante que nós pudéssemos debater algum assunto. Vossa Excelência poderia até limitar o tempo, as perguntas que pudessem ser feitas, mas eu gostaria de aqui solicitar a Vossa Excelência que pudesse abrir um pequeno espaço para nós debatermos esse assunto, justamente com a presença dessas autoridades que, de certo modo, nos enobrecem, nos alegram as suas presenças aqui nessa casa. Deputado José Edmar, eu informo a Vossa Excelência que, infelizmente, não há essa possibilidade nesta sessão. Nós estamos numa sessão ordinária e, nesta sessão, não há, portanto, a possibilidade de se abrir o debate. O deputado Cafu já nos informava que vai solicitar à Casa a transformação de um grande expediente em comissão geral, quando, então, tanto a professora Artemisia Reis quanto o coordenador do movimento artista Bené Fonteles, quanto outras pessoas poderão vir a esta casa e aí sim propiciar um debate aprofundado sobre essa questão que é da maior importância. Eu quero já informar ao movimento em defesa dos artistas em defesa da natureza, pela natureza, que nesta casa há, de fato, uma preocupação muito grande, principalmente com a defesa da nossa água. Recentemente foi aprovado desta casa uma lei em defesa dos monumentos naturais, que versa exatamente sobre isso. Especialmente nós temos, desde o ano passado, como parlamentar, uma campanha em defesa das nossas nascentes, e isso, naturalmente, agora vai também se intensificar na medida em que há um acordo nosso, como parlamentar, mas não só nosso, de outros parlamentares com a Secretaria do Meio Ambiente, de desenvolver uma intensa campanha em defesa das nossas nascentes. Eu quero já adiantar isso, que esta preocupação, de fato, já existe nesta casa.
e que a preocupação do deputado José Edmar, que é vice-presidente desta casa, em debater esse assunto, expressa bem a preocupação de todos os deputados. No momento em que nós tivermos, deputado José Edmar e aos demais, aprovado o requerimento do deputado Cafu para a transformação em sessão em comissão geral, nós poderemos aprofundar este debate e até discutir quais as iniciativas outras que nós poderemos adotar no plano do legislativo para que nós possamos nos somar a essa luta em defesa das nossas águas. Quero dizer que também estaremos reproduzindo o relatório que vamos receber e remetendo a cada um dos parlamentares para que eles possam tomar conhecimento. De fato, professor Artemisia, nós abrimos e concedemos à senhora apenas 5 minutos, porque é uma exceção. O nosso regimento não prevê esse tipo... Não foi. A exceção é a possibilidade de se falar numa sessão ordinária. Obrigada. E que, em deferência à luta e à história dos senhores e das senhoras, nós estamos abrindo essa exceção. Eu, portanto, tenho a honra de receber do Bené o relatório, mas nós vamos ter que continuar a nossa sessão, até porque temos uma série de projetos para votar, mas espero que os senhores possam estar conosco numa outra oportunidade, quem sabe ainda neste semestre, para discutir essa questão que é da maior importância para o Distrito Federal. Tem que ser muito rápido. Eu cheguei aqui e dei de cara com a Bíblia. Aqui na Bíblia, que eu não folhei, está escrito no Salmo de Davi: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Eu espero que as gerações futuras tenham direito a isso. Ao povo que está aqui depois do vidro, que saibam que Brasília está ameaçada como o mundo inteiro, sem direito à água potável. Então, preste atenção. Ele continua dizendo aqui: guiai-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Essas veredas da justiça, essas veredas de água que representam águas emendadas, estão ameaçadas. Vocês, deputados, que têm responsabilidade, que já devem saber muito bem o que representa a palavra de Deus, preste atenção. Por amor a Ele e a vida. E por amor a Ele e a vida, nós entregamos o relatório de águas inundadas. Obrigado. Esse conjunto, né? Obrigado, pela. Vamos reproduzir, entregar. Os deputados, se quiserem o nosso trabalho, o catálogo, o nosso folder, aqui está. Eu vou tirar. Não. Foi. Meu ex-aluno. A presidência agradece a presença da professora Artemisia, do nosso artista Bené, dos outros integrantes do movimento. Solicito ao deputado Manuel Andrade que secretaria os trabalhos da sessão. Solicito que o deputado Edmar Pirineus secretaria os trabalhos da sessão. Senhor presidente, pela ordem. A palavra, deputado Marco Lima. Senhor presidente, eu queria solicitar a retirada de tramitação, eu farei também em ofício, a indicação de número 38395, de minha autoria. E gostaria também de, momento muito rápido, fazer um esclarecimento aqui a esse plenário, senhor presidente, de uma matéria que saiu ao meu respeito, num jornal dessa cidade. Deputado, eu solicito a Vossa Excelência a compreensão que eu não permiti que o deputado Daniel Marques, na manhã de hoje, fizesse o uso da palavra pela ordem. Então, eu solicito a Vossa Excelência a compreensão para dar um tratamento igualitário, que nós não conceda também a palavra a Vossa Excelência. Senhor presidente. Sob pena de ser injusto, porque fizemos